muitos pastores lá na ponta, sofrendo, muitos pastores ali, amados irmãos, às vezes não tendo dinheiro para comer na sua comida, e nós sabemos aonde ia o dinheiro, tá? Muitos pastores lá na ponta, sofrendo, muitos pastores ali, amados irmãos, às vezes não tendo dinheiro para comer na sua comida, e nós sabemos aonde ia o dinheiro, tá? Mas aí eu comuniquei o pastor desse rombo de 210 milhões, sonegação fiscal à Receita Federal, e durante o ano vigente também apontei roubo de mais de R$1 milhão em espécie da igreja de Sorocaba. E deixo assim claramente aberto e comprova a quem quiser, seja Receita Federal, seja Ministério Público, seja o que for, amados irmãos, tá? Esse rombo de mais de 220 milhões, eu estou dizendo isso, que foi um rombo desse período. Esse rombo de mais de 220 milhões, eu estou dizendo isso, que foi um rombo desse período. Tá? Bem, pessoal, estamos aqui novamente trazendo aí informações. Como eu disse há pouco em outra live, as denúncias não representam apenas aqui no estado de Pernambuco, mas de canto a canto do Brasil. A gente teve notícia da Assembleia de Deus lá de Sorocaba, em que um tesoureiro, certo, verificou mais de 280 milhões de desvio e sonegação de imposto dentro da Igreja Assembleia de Deus. E esse vídeo viralizou aí na internet, esse pastor bem conhecido, ele abriu o leque, ele disse nomes, disse erros e disse ilícitos também praticados por pessoas da direção da igreja. Mas aí eu comuniquei o pastor desse rombo de 210 milhões, sonegação fiscal à Receita Federal, e durante o ano vigente também apontei roubo de mais de R$1 milhão em espécie da igreja de Sorocaba. Apontei também lavagem de dinheiro para os nossos pastores e apontei que o dinheiro era retirado do cofre da igreja em espécie, 70 mil, 100 mil, e ele era levado ao banco, à conta da igreja, depositado, e o depositante era colocado um outro CPF, para dizer que esse CPF, essa pessoa, né, devolvia dinheiro para a igreja. E, na verdade, isso é uma lavagem de dinheiro, porque o dinheiro saía do cofre, entrava com outro CPF, então é dois crimes. Um crime é que o dinheiro faltou no cofre, no fechamento, e outro crime é que a pessoa que fingiu ter devolvido o dinheiro, ela estava lavando dinheiro. Paz do Senhor, meus irmãos, pastores, amigos. Amados irmãos, eu venho gravar esse vídeo aos pastores das Assembleias de Deus, do Ministério de Sorocaba, no Campo de Belém, tá? Para quem não me conhece, eu sou pastor Diogo Scarpim, fui pastor durante um bom período ali na igreja do Green Valley. Eu trabalhei também na parte da tesouraria do ano de 2018 e até meados de 2019. Fiz parte daquela equipe financeira, né, onde o pastor Hugo, trabalhando no setor de recebimento ali de relatórios, onde chegou até a mim um conhecimento do vídeo que está aí vazando em todos os lugares. Então eu estou gravando esse vídeo para dizer da seguinte forma: alguns amigos pastores também têm entrado em contato comigo, dizendo: pastor Diogo, por que o senhor sumiu de Sorocaba? O que aconteceu? O senhor teve que mudar de estado. Então, amados irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu trabalhei ali, como disse, na tesouraria, tenho um conhecimento vasto de tudo o que aconteceu, tenho todos os documentos cabíveis para demonstrar realmente o que o pastor Hugo fez no vídeo, e comprovou também o que ele está dizendo. É verdade, eu volto a dizer para vocês, é verdade, tá? E tem chegado para mim pastores dizendo da seguinte forma, amados irmãos: por que, pastor Diogo, o senhor saiu? Então muitos estão dizendo que talvez até eu aceitei um tipo de propina para eu calar a minha boca, para eu não falar o que é certo, né? Sendo que a verdade vos libertará. Então, amados irmãos, uma vez que Cristo entra em nós, uma vez que Cristo entra na nossa vida, nós falamos a verdade, vivemos a verdade e pregamos a verdade. Então, amados irmãos, eu não poderia ficar calado, né? Porque também sofri grandes coisas ali também na igreja, tá? Tanto é que também os boletins de ocorrência que foram feitos, alguns pastores já sabem do que eu estou falando, que eu entreguei em mãos para alguns pastores nesse período,
Tá? E deixa assim claramente aberto e comprova a quem quiser, seja Receita Federal, seja Ministério Público, seja o que for, amados irmãos. Tá? Esse rombo em mais de 220 milhões, eu estou dizendo isso, que foi um rombo desse período. Tá? Então, desde quando nós entramos ali para trabalhar, nós queremos o quê? A ordem, nós queremos cuidar ter o cuidado da parte da noiva, né, da viúva, a noiva de Cristo. Muitos pastores lá na ponta sofrendo, muitos pastores ali, amados irmãos, às vezes não tendo dinheiro para comer na sua comida, e nós sabemos aonde ia o dinheiro. Tá? Então, quando o pastor Hugo disse naquele vídeo, dizendo da seguinte forma, da lavagem de dinheiro, da sonegação, de todas as outras coisas mais, amados irmãos, é correto, é verdade. Então eu não posso ficar calado e também sendo aí, mandando pessoas ligando, mandando mensagens dizendo que eu me calei, eu me consenti, dizendo que eu estou a favor das coisas erradas. Muito pelo contrário, irmãos. Eu dei a minha vida pela Igreja Assembleia de Deus por um bom tempo. Tá? Eu e minha esposa, os meus filhos, sou um homem casado, para a glória de Deus, tranquilo. Nós demos a vida para a Assembleia de Deus, amados irmãos. E o que nós ganhamos? Humilhações. Ganhamos muitas coisas assim, mas o que eu quero, irmãos, eu quero expressar aqui que eu estou de mãos limpas. Eu não aceitei nada da igreja. Eu não tenho nada com a igreja. E eu quero que seja correto. O que foi falado no vídeo verdadeiramente é verdade. E eu posso provar isso também. Assim como o pastor Hugo César Pereira também prova também. Então, amados irmãos, eu ouvi boatos esses dias a meu respeito, dizendo também porque eu tinha saído de Sorocaba, mudei de estado porque eu consenti com isso. Estão dizendo que eu aceitei. Eu não aceitei nada, meus irmãos. Então, todo esse rombo, mais, eu repito, 220 milhões desse período que foi sonegado, impostos que não foram declarados, tá? Declarações isentas de 2016, 2017, sendo entradas e saídas absurdas que entraram e não declararam até o período que eu estava ali, não foi declarada, zerada, isento. Nós sabemos que a igreja é terceiro setor, sabemos que não paga imposto, nós sabemos disso. Mas o que forma, irmão, é aonde está indo o dinheiro. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Eu não tenho nada a expressar. Eu não posso deixar de expressar, tá? A dizer da seguinte maneira, dizendo assim, olha, é verdade, é mentira. Não, o que o pastor Hugo disse é verdade. Eu provo também. Eu não recebi nada da igreja. Tá? Eu não recebi nada. Então, nós sabemos lá da lavagem de dinheiro, foi falado da lavagem de dinheiro, foi falado do desvio do dinheiro. Fazemos, irmãos. Então, nas ordens contábil e criminal, é incontável as coisas que acontecem ali. Tá? Também presenciei algumas denúncias que foram feitas ali. Irmão, o que foi feito naquele vídeo foi ocorrido, foi verdadeiramente, eu presenciei isso. Tá? Então assim, irmãos, por favor, pelo amor de Cristo Jesus, não me confunda com alguns certos homens que ali estão, que se julgam pastores. Eu não sou dessa laia. Para a glória de Deus, as minhas mãos estão limpas. Eu nunca peguei um real sequer da Igreja de Cristo. Eu nunca, pelo contrário, pastores que eu estou gravando esse vídeo aqui vão saber o que eu estou dizendo. Que chegava na boca do caixa dizendo assim, pastor Diogo, eu precisava pelo menos um pouco a mais para o meu pagamento, porque estourou o motor do meu carro. Será que tem como a igreja fazer um parcelamento para mim? Pastores que diziam assim para mim, Diogo, olha, eu não tenho dinheiro nem para comprar, tá? Nem para comprar um tênis, um sapato para minha filha. As minhas condições são precárias, Diogo. E eu falava, irmão, vamos te ajudar em Cristo Jesus. Irmãos, o que nós passamos ali é verdadeiro e é verídico. Humilhações. O BO está aí. A pessoa que está vendo esse vídeo talvez vai saber com quem que eu estou falando. Foi feito um BO de agressão. Os irmãos sabem. Eu mudei de estado. Do estado de São Paulo, vim para outro estado. Por quê? Porque de tantas, irmãos, vamos dizer assim, pessoas que falavam, dizendo assim, olha, você tem que estar a favor, você tem que estar a favor. E isso para mim não era certo. Tá? Então foi feito eu fui coagido, irmãos. Então, hoje eu estou aqui em paz. Também quero saber muito bem do ano de 2018, que foi feita a declaração, tá? Do ano de 2015, 2016 também. Ou seja, desde 2010, irmãos. Até agora talvez esteja acontecendo isso. Tá? Então, irmãos, o meu intuito, irmãos, de gravar esse vídeo é o quê? É dizer, eu estou com as mãos limpas, tá? Eu estou em paz. Tá bom? E eu quero dizer, salientar mais uma vez,
o vídeo que foi declarado pelo pastor Hugo César é todo verdadeiro. Agora vão dizer que eu saí do estado de São Paulo porque eu aceitei algum tipo de propina. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, jamais eu faria isso. Cristo me mudou. Andarei na verdade até o dia da volta de Cristo. Então, em nome de Jesus, irmãos, encarecidamente eu peço oração por mim e pela minha família, por tudo que nós já passamos. E ainda alguns irmãos estão ligando em contato, dizendo com a gente que nós talvez aceitamos alguma coisa. Irmãos, eu não tenho aceitado nada da igreja. Muito pelo contrário, eu saí. Tá? Fui arrancado do Green Valley. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o que eu quero é que a verdade seja exposta verdadeiramente. Tá? Que essa é a verdade, o que aconteceu, tudo está declarado no vídeo do pastor Hugo. Eu não tenho nada, irmãos, eu não tenho nada, eu não roubei nada e fui coagido. Então assim, irmãos, ore por mim e pela minha família, e eu espero em Deus que o dinheiro que foi pego, tudo que aconteceu desse período seja que volte à igreja. E que realmente os missionários lá na ponta parem de passar fome. Os missionários lá na ponta parem de passar necessidade, irmãos. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço oração para os irmãos. Deus que abençoe, estou à disposição a quem quiser, seja qual órgão competente a quem for. Estou à disposição. Deus que abençoe os irmãos. Nesse interim, ele mencionou também, Josué, que a pessoa que efetuou os desvios, a pessoa que fez a sonegação, em vez de ser punido, foi premiado, e quem foi punido foi quem denunciou. Então, isso é uma prática que eu posso dizer é de norte a sul. As Assembleias de Deus no Brasil estão todas contaminadas com esse tipo de comportamento. Eu posso dizer assim, isso aí é amparado pela, entre aspas, imunidade tributária. Então, é um alcance que o Estado não chega. É um alcance que fica distante e ele não tem um alcance para punir essas pessoas. Então, essas pessoas fazem todo tipo de aberrações e atrocidades dentro da igreja. Veja bem, é dentro da igreja, não é fora. Isso aí tem desvio de dinheiro para enriquecimento pessoal, compra de fazenda, de prédios. Então, é aquela situação, mete a mão no tesouro com força e depois não presta contas. Então, isso aí é usual. Isso aí é usual nas igrejas, porque, infelizmente, o Estado não tem o controle, não tem a fiscalização desse numerário que certamente são milhões e milhões. E, de posse desse tesouro, esses homens enriquecem as suas vidas, viu, Flávio? Enriquecem suas vidas, hoje são homens poderosos. Multimilionários. Tem um vídeo, Josué, que depois, se você puder passar no seu canal, é o presidente da Adebras. Eu não me lembro o nome dele, mas ele é um magrinho. Samuel. Que usa um topete alto. Meu amigo, ele sai do carro, parece que uma Mercedes, com a bolsinha dele, e as pessoas se curvam para ele assim, ó. Aí toca aquela música do Poderoso Chefão, aquele filme que ficou famoso. Rapaz, eu nunca vi um negócio daquele, não. Parece realmente uma máfia. São mafiosos. Aí botou e se viralizou. Ele vindo as pessoas cumprimentando ele assim, naquela reverência a ele, a figura dele humana. Isso a gente viu aqui também. Aqui no Juizado do Idoso. Só faltou a música do Poderoso Chefão. Desceu do carro, o pessoal tudo armado, guarnecendo ele, e ele desceu. Só faltou aquela música do Poderoso Chefão.
Quer dizer que não é só lá em São Paulo, aqui também. Tá entendendo? Aqui também a gente existe essas pessoas que ficam na frente das igrejas para o enriquecimento pessoal, em detrimento de sofrimento de outras pessoas. Então, Josué, essa questão de Sorocaba é eu posso dizer assim, é apenas um pedacinho do iceberg. O iceberg. O montante poderoso e perigoso está nas entranhas desses ministérios. Esses ministérios são verdadeiros, eu posso dizer assim, organizações criminosas. São verdadeiras organizações, porque iludem, Enganam, manipulam, não tem a fiscalização do Estado, tem controle. não tem, o Ministério Público não pode investigar. Quantas denúncias se fizerem, esse pessoal continua nessa prática. E todos eles procuram fazer uma ponte e um caminho, como diziam os antigos, de roçado, Estados Unidos para a sede dele, Europa, Estados Unidos, compreendeu? Com o pretexto de fazer a obra, de fazer missões. Mas, na realidade, o que eles fazem é mandar os filhos para ter instrução de primeiro mundo, acesso aos consumos de primeiro mundo na Europa e nos Estados Unidos, enquanto ficam aqui. Como não existe essa fiscalização e a membresia é negligente e leiga e alienada, então eles deitam e rolam, meu amigo, na sombra e na água fresca. É tanto que vai o pai envelhece nesse sistema, deixa o filho e depois já vem uma terceira geração que são os netos. E vai se perpetuando assim. Familiar. Não tem como você... Você veja lá, José Wellington está ao quebrado, está idoso, mas não deixa o osso. De muleta. Mas não deixa o osso, e foi ele próprio que disse que para se liberar verbas do Ministério da Educação, tem que passar pelos pastores, tinha que passar pelos pastores da Assembleia de Deus. Eles fizeram da Igreja Evangélica Brasileira um partido político. Não tem um nome ali, partido político tal, mas eles conseguiram fazer um curral eleitoral, aprisionar e alienar essas pessoas. É verdade. Certo? Ao ponto que quando você mostra a realidade, estão como a gente falou aqui, estão tão cegos e alienados que defendem ferrenhamente o sistema. Você vê, isso é inadmissível você ter hoje um líder religioso, um pastor, que tem um rebanho, né, vamos dizer assim, hoje ser investigado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, mentiu descaradamente. Isso eu acredito que em outras instâncias também, em outras instituições religiosas também, que há denúncias também deles, né? Inclusive já foram presos também, nas instâncias, ou seja, no Ministério Público, mente no Ministério Público, é investigado pela Polícia Federal. Inclusive a gente tem aí, teve testemunho lá na Polícia Federal, né? Depoimentos na Polícia Federal, com documentos comprobatórios. E aí eu fico aqui a minha pergunta, assim, como cidadão, um questionamento, como cidadão brasileiro, trabalhador, pai de família, que paga os meus impostos, na medida do possível em dia também, certo? Perguntar o depoimento que foi dado na Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal, já fazem o quê? Aproximadamente 5 anos, né? A DRACO, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, ainda não deu uma resposta mesmo à sociedade diante dessas denúncias. Rachadinha. Envolvimento de rachadinha. Você vê, o interessante não é isso, ter um deputado estadual, certo? Esse dinheiro sai, uma parte, a gente entende que saiu de outras igrejas também. O comprovante que foi desviado o dinheiro ali da Assembleia de Deus de Amaragi para apoiar esse sistema político, certo? O camarada envolvido em rachadinha junto com o seu gestor presidente foi denunciado, admitiu o crime de rachadinha. Ele confessou o crime. Ele confessa o crime, certo? O crime de não persecução penal. Fez um acordo de não persecução penal. De não persecução penal.
E tudo comprovado. E a gente não está vendo uma ação mais eficaz, podemos dizer assim. E Porque fica a pergunta, como é que estão essas A investigações? igreja vendo isso, continua apoiando, a igreja vendo isso, continua apoiando seu pastor, continua apoiando seu deputado. Apesar que nas últimas eleições ele teve uma queda muito grande. Mas não. Olha, o poder desse pessoal É muito Josué, grande. é muito grande, a gente não tem dimensão. Nós somos uma formiguinha diante do poderio desse pessoal. Agora, nós somos ousados e somos corajosos. Porque se fosse outra pessoa, não estaria aqui. Você não estaria, José não estaria, eu não estaria. Porque Verdade, o que eu o estava poder é falando muito exatamente grande. para ele. O poderio não vem só de Pernambuco, não, é de todo o Brasil. Todo o Brasil. É de todo o Brasil aqui em Pernambuco. E outra, um grupo porque fortíssimo. já denunciamos junto à CGADB de São Paulo. Já denunciamos a Umadene, que o presidente é José Carlos, e eles se apoiam mutuamente. O senhor vê que o Ezequias Soares Corporativismo muito é um grande. corporativismo, veio aqui de São Paulo para defender, blindar e desfocar de Ailton José Alves as denúncias. Defendê-lo publicamente. Protegê-lo, né? Protegê-lo. Agora, o Ezequias, logicamente que antes ele mudar de lado, ele disse a mim, o Ezequias Soares, ele disse a mim, teve pessoalmente comigo. Ele disse, doutor Luiz Miguel, eu não entro naquele tempo central. É o que o pastor, Ele disse, pastor Ezequias Soares, Ezequias lá de eu não Jundiaí. entro naquele tempo central porque eu sei como o pastor Ailton chegou na presidência. Então, eu não tenho nenhum pacto com esse tipo de coisa. E ele não foi realmente. Ele não foi. Agora, o tempo fez ele mudar. O tempo fez O ele programa. mudar. Aí, quando eu vi Ezequias sentado lá, eu disse, Ezequias, não tem palavra, não tem. O que fez ele mudar é exatamente aquilo que Satanás sabia, que encheria os olhos, que enche os olhos de todos os homens. Poder. Aquilo que ele foi apresentar a Jesus, e Jesus disse, olha, para trás de mim, porque está escrito. Só que ele se deixa enganar. Então, que esse pessoal está acostumado a viver dessa forma. O Estado não tem o alcance para eles. Isso não tem como. Eles cresceram tanto, que esqueceram do principal. As almas. As almas, não só as almas, a simplicidade. A simplicidade. Do Evangelho. Do Evangelho. Eles cresceram tanto, um patamar tão alto, que agora eles procuram chão e não encontram. Quando você descobre que está sendo enganado, você muda o comportamento. Você chega e vai dizer, não, peraí, o meu dinheiro, em vez de estar saindo com minha família para um lazer, para jantar, comprar roupa, eu estou dando a esse cara. Chama nem mais de pastor. A esse cara, bandido, ladrão, chama assim. E o que alimenta isso aí é a falsa esperança, porque eles não cumprem o que a Bíblia diz para que neles se cumpram o que a Bíblia promete, que são os sinais. Então eles distante, né, do estado espiritual que a Bíblia exige para que eles tenham autoridade sobre a palavra, então tudo que eles falam não se cumprem, mas vão enganando o povo. Aí sabe o que é que dizem? Olha, quando chega dezembro chegou, você não recebeu a sua bênção, mas para o ano tem de novo. Aí vai, olha, ano, 2 anos, 10 anos, décadas. 20 anos. E Mas assim... o que eu queria dizer, doutor Miguel, com relação à justiça, é que o que vocês falaram aí, né, dessa imunidade tributária, dessa falta de fiscalização, né, desse descontrole de arrecadação e emprego dos recursos. Quando a gente diz que há necessidade de regulamentar isso aí, é natural, né? Fazer justiça. Eles dizem que é perseguição. Dizem Tudo que quer na perseguir vida, a igreja. Tudo na vida tem fiscalização e tem legislação. Tudo. Se você disser Mas isso, pra eles ele, dizem não. que a perseguição está levando. Ou seja, quer continuar, vamos dizer assim, né? Não é ilegalidade porque a lei dá, né, doutor Miguel? Mas querem continuar em berços
esplêndidos. E um peitinho. Sem fiscalização Vaquinha, e é sem o peito controle. alimentando. É leite fresco e que alimenta. Eles são Tô gordinho eles são altamente Tudo gordinho, nutridos. nutrido, Eles e os filhos, não é? À custa de muito sofrimento e padecer do povo, como falamos aqui na outra live. De junho de 2023. Anota essa data aí, já pode ser considerada um dia histórico.
E assunto, né, quando o senhor disse, eles querem sempre mais, mais e mais. Eu recebi uma postagem de São Paulo, disse, olha, esse homem aí morava no oitão da igreja, quando era pobrezinho. Hoje esse homem é multimilionário, multimilionário. Ele não fez nenhum curso de pós-graduação, ele não fez nenhum doutorado, ele não abriu empresa, ele não patenteou nenhum invento para se vender no mundo inteiro, ou quiçá até no estado, mas no entanto é multimilionário. De onde vem essa renda? E quando eles querem mais, mais e mais, é porque me disseram, olha, a primeira coisa que ele faz é mandar os filhos para a Europa. Estou falando de um pastor de São Paulo. E me parece não, aqui em Pernambuco, ele segue o mesmo modelo. Mandar para os Estados Unidos. E agora, lá em Sorocaba, onde foram denunciados aí desvios do dinheiro da igreja, já falamos aqui no início, saque de altas somas, está aí no meu canal, denunciado por um pastor, Hugo, né, que foi primeiro tesoureiro, aí como o senhor falou, ele foi perseguido, afastado, está no ostracismo, e os desviadores vão como prêmio de consolação, era isso que eu queria enfatizar, para onde? Para os Estados Unidos. E quando chegam lá nos Estados Unidos, quem é que está lá, doutor Miguel, para dar todo o apoio corporativista, né? Assumir não é o ônus e apresentar aquele cidadão como uma pessoa idônea, capaz, hábil e aprovada, como você procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Aí apresentam esse homem, a denúncia que eu recebi e que está aí nas redes sociais, para tomar conta de igreja, tomar conta de orquestra. Ou seja, é o prêmio de consolação. Irmão Josué, como é que você diz isso com tanta propriedade? Olha, aqui em Pernambuco a gente está vivendo a mesma situação. O filho do gestor presidente, que o senhor presenciou bem, fez contratos mal feitos, queria se beneficiar do dinheiro da igreja e por haver uma oposição de quem viu, quem o denunciou foi punido e ele foi para os Estados Unidos. Agora, o que é importante, o filho de José Wellington Bezerra da Costa, Joel Freire, está lá nos Estados Unidos como um guarda-chuva para receber quem sai daqui denunciado. E a informação está aí, denúncias, né? Informações. É que ele recebe da orquestra, da igreja, e chega aqui e dá bom testemunho que nem deu de Jefferson Naves. Está tomando conta essa bênção que eu recebi. E aqui, denúncias de desvio. Como é que pode, meu irmão, o evangelho prosperar desse jeito? É por isso que o senhor disse que o evangelho, ou seja, muita gente vai esfriar. Não, é porque diz a própria palavra de Deus diz que por causa de vós o caminho da verdade é blasfemado.